O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fale, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa, pouco mostra amor.
E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabemos desta graça. Hoje, quando Jesus exorta a Simão, Simão era o conhecido, muitos vão dizer na história que Simão era o esposo de Marta, irmão de Lázaro, né? Então, ele convidou Jesus para esse banquete na sua casa, para esse momento, mas ele não fez aquilo que o judeu deveria fazer. Lavar as mãos, que era a primeira coisa que ele deveria ter feito de Jesus. Então, o primeiro pecado de Simão não foi purificar as mãos de Jesus. Segundo, dar o ósculo da paz. Era necessário que Simão desse o ósculo da paz a Jesus. Quando chega numa casa, a gente recebe a pessoa com a paz do Senhor. Então, é comum em Jerusalém as pessoas receber com shalom na entrada da casa, né? Shalom significa a paz esteja contigo. E às vezes, quando ele conhece, ele beija na face daquela pessoa, né? E depois, dependendo da pessoa que ela é ungida, né, de Deus. Você sabe quem ela é. Então, Simão não fez nada daquilo. E ficou olhando aquela mulher que fez tudo aquilo que ele não fez, né? Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, os purificou com óleo e beijou os seus pés, dando o ósculo da paz. Então, Jesus vai dizer que esse é o amor que deve estar no nosso coração, daqueles que buscam a Deus, né? Este amor que não tem medida, porque muitas vezes a gente gosta de dar um beijo no rosto, dar um abraço, mas beijar o pé de alguém não é muito fácil. Quem de nós que beijamos o pé do outro, né? Então ela mostrou muito amor. Jesus vai dizer, quem muito perdoa, porque mostra muito amor. Então, se você quer saber a medida do seu amor, é quantas vezes você consegue perdoar uma pessoa. Se você perdoa pouco, é porque você não ama muito, porque você ama muito pouco. Então, tem muito pouco de Deus no seu coração. Quem tem muito Deus, perdoa muito. Por isso que Jesus perdoa sempre. Ele tem a infinitude do perdão para nós. E Ele vai mostrar essa graça a todos nós no dia de hoje, mostrando esta riqueza que nós precisamos ter no nosso coração, na nossa vida. E a primeira leitura de hoje da carta de São Paulo a Timóteo vai dizer assim, olha, não fique pensando porque você é jovem. Não, você, como jovem, você pode ter um coração tão rico quanto qualquer idoso em Deus. Não importa a sua idade. Tem pessoas que têm uma vida nova e são pessoas fiéis a Deus. Com plenitude, não importa o tempo de igreja também. Tem pessoas que estão na igreja, mas não se converte. Está aqui, vive na igreja, mas não muda de vida. Está do mesmo jeito que entrou. Não cresceu, não mudou de vida. E aí ele vai dizer desta graça, por isso ele está dizendo, ó, pelo contrário, serve de exemplo para todos. Você é um exemplo para a sua casa de pessoa convertida, não? As pessoas te seguem e dizem, nossa, minha mãe é convertida, meu pai é convertido, meu irmão é convertido. Essa pessoa é convertida. As pessoas te conhecem como convertida ou como pagão ainda? Então eu preciso saber, serve de exemplo para a sua vida, para os outros, não? Então ele está dizendo desta graça, ele está dizendo, olha, pelo contrário, sirva de exemplo para os demais. Você vai entrar no céu porque você é exemplo.
Eu vou entrar no céu porque eu sou exemplo, o diácono vai entrar no céu porque é exemplo. Ele está dizendo desse exemplo que nós somos para os outros de filho de Deus, daquele que se comporta como filho de Deus. Esse é o nosso exemplo, né? E aí vai falar desta graça. Na fé, você é exemplo de fé? Você confia nas promessas de Deus, acredita? Ou ainda a sua fé é uma fé volúvel? Vai na igreja quando quer, reza quando quer, lê a palavra de vez em quando, não presta atenção, não reza, vive uma vida de pagão por aí, né? Que fé é essa? Uma fé que a pessoa não reza, não levanta cedo, não faz as suas orações, não agradece a Deus pela comida, não agradece pelo trabalho, não agradece nada. Que fé é essa? Uma fé sem sentido, uma fé que relativa a todas as coisas do mundo. Posso estar no mundo, posso fazer o que eu quiser, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero. Né? Então, uma fé relativa. Ele está falando desta fé que vai mover as montanhas da nossa vida, que vai arrancar as traves que estão em nós, que nos bloqueiam. Né? A gente vai dar passo, nós vamos buscar meio, vamos ler o catecismo da igreja, nós vamos à missa. Se estou indo à missa domingo, eu tenho que ir à missa todo domingo. Se eu não estou indo, eu tenho que participar. Se eu não confesso, eu tenho que confessar, porque às vezes as pessoas vêm, eu fico olhando, as pessoas querem milagre, não querem mudar de vida. Quer cura. Tem pessoas que vão para a igreja para ser curada, não é para mudar de vida. Quer milagre. Mas não quer rezar, não quer confessar, não quer comungar, não quer participar de nada de Deus. Não lê a palavra de Deus, não sabe nada da palavra de Deus, não sabe nada da igreja, não lê o catecismo, não aprende nada, não dá passo, não vai. Quando tem alguma coisa na igreja que é para formação, não vai, não participa. Fica uma fé pobre, miserável, uma fé medíocre, né? Vivendo das misérias dessa fé. Vai ser exemplo na pureza. Ser exemplo de pureza para os outros. Porque tem vezes aqui, ó, que vai chegando agora o verão, é horrível a igreja. Tem gente que vem aqui pior do que, olha, pagã. Tem mulher que vem para a igreja mal vestida, com roupas indecentes, que escandaliza qualquer pessoa. E ela vem para a igreja com aquela roupa. Não tem pureza nenhuma. E às vezes a gente tem que pedir para a pessoa, não ajoelha, porque senão se você ajoelhar para comungar, escandaliza a gente. Não pode nem ajoelhar para comungar. Tem pessoas que você tem que pedir para ficar de pé, porque a pessoa não pode ajoelhar. Porque a roupa não é condescente com aquilo que ela está vivendo da sua fé. Está ali muito mais para pagão. Às vezes eu fico assustado, né, com as roupas que às vezes as filhas de Deus vestem. Homens também vestem as roupas que para escandalizar. Padres vestem roupa, né? Tem roupa que, Nossa Senhora, escandaliza qualquer um. Né? Que escandaliza os pequenos, né? Que é horrível. Às vezes, nós que atendemos, eu lembro que eu atendia umas meninas que eram garota de programa em São Paulo. Elas se vestiam, olha, como uma pessoa maravilhosa. Você olhava para aquelas mulheres, elas tinham postura de roupa, de sapato, de brinco, de perfume. Andava como uma mulher elegante. E aí vem as filhas de Deus andando de que jeito? E ela era garota de programa. Andava bem vestida, porque bem vestida para seduzir os homens, né? E as filhas de Deus andavam mal vestidas, né? Não vou falar nem com o que parece, porque é pecado. Não vou falar, mas todo mundo entende. Então, a pureza é isso, né? Está falando desse exemplo de pureza, que às vezes nós vamos perdendo. Está dizendo, ó, chegue a dedicar-se à leitura. Se não lê a palavra de Deus, vai saber o que de Deus, não vai viver as promessas de Deus, não tem intimidade com Deus, se não tem intimidade com a palavra, não tem intimidade com Deus. Né? Então, hoje está falando isso. Exorta, cuida dos dons da graça que está no seu coração. Você está cheio dos dons do Espírito Santo. Está cheio das virtudes do céu. Então, Jesus está falando desta graça. Simão, esta mulher veio aqui, me beijou os pés, fez tudo isso e você não fez. Né? Às vezes a gente fica olhando o pecado dos outros, as misérias dos outros,
e senta sobre os nossos pecados. E quem está em Deus vai usar das virtudes do céu para corrigir a sua vida, ser exemplo para as pessoas, exemplo da palavra, exemplo na conduta, exemplo na caridade, exemplo na fé e exemplo de pureza. Fechamos nossos olhos um pouquinho, vamos pedir essa graça hoje. São Paulo diz, reaviva a chama do amor que está no seu coração. Porque se você colocar a fé, a reavivar a chama do amor seu em Deus, você vai viver esta graça, que Deus possa nos dar a alegria da palavra, da conduta, da caridade, da fé e da pureza.